Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. É uma felicidade muito grande ter você aqui hoje para mais um Evangelho do Dia. Meu nome é Leandro Bessa, eu estou aqui para orar por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou 10 de seus empregados, entregou-lhe 10 moedas de prata e disse: Negociai até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e mandaram uma delegação atrás dele, dizendo: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, a tua moeda rendeu 10 moedas. O homem respondeu: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel no pouco, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a tua moeda rendeu 5 moedas. O homem disse também a esse: Tu também recebe o governo de 5 cidades. Chegou por fim o outro empregado e disse: Senhor, aqui está a tua moeda. Eu a guardei no lenço, pois tive medo, porque tu és um homem severo. Retiras o que não destes e colhe o que não semeastes. Ele lhe respondeu: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Se sabias que sou um homem severo, por que não depositastes meu dinheiro no banco? Ao voltar, eu receberia com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: Tirai dele a moeda e dai àquele que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. E ele explicou: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Depois de dizer essas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você deixasse que essa palavra chegasse ao seu coração. Eu não gostaria que você corresse dela, porque a gente lê essa parábola e de cara ela parece algo muito duro. Ela é algo, parece muito pesada, muito forte, mas por trás desse texto há um amor muito sério de Deus nos chamando à responsabilidade. Um amor muito sério de Deus nos chamando à maturidade espiritual, nos chamando a acordar. O Evangelho começa dizendo que Jesus contou essa parábola porque estavam perto de Jerusalém. E o povo achava que o reino de Deus ia chegar logo, como se fosse um show, como se fosse um grande evento, uma intervenção espetacular que resolveria tudo de fora para dentro. E Jesus, com essa parábola, está dizendo: o reino não é fuga da responsabilidade. O reino não é desculpa para você cruzar os braços esperando eu fazer tudo. O reino é confiança em mim enquanto você faz a sua parte. Esse homem nobre que vai ser coroado rei e depois volta, ele é uma imagem de Cristo. Ele veio, nos confiou algo, subiu ao Pai e vai voltar. No meio desse partiu e voltou, no meio desse tempo entre ir ser coroado e voltar já coroado, no meio desse partir e voltar está a nossa vida. E no meio desse intervalo, ele coloca uma ordem clara: negociai até que eu volte.
Ou seja, usem o que eu te dei, multipliquem o que vocês receberam e não vivam de braços cruzados. E aqui entra algo muito profundo, porque ninguém ficou sem nada. Todos receberam uma moeda. E no teu caso, pode não ser uma moeda física, mas é um dom, é uma graça, é uma história, é uma oportunidade, é um chamado, uma fé, é uma família, uma capacidade, um tempo sobre a terra. Pode ser pouco aos seus olhos, mas é real aos olhos de Deus e Deus não erra na medida. Deus não esquece de ninguém na distribuição. O primeiro servo pega aquela moeda e faz render 10. O segundo faz render 5. Eles não pararam. Eles não invejaram. Eles não ficaram olhando um para o outro. Eles apenas trabalharam com aquilo que receberam. E qual foi a recompensa? A recompensa não foi só mais moeda, foi um governo. Recebe o governo de 10 cidades, recebe o governo de 5 cidades. Em outra palavra, quem é fiel com pouco, Deus confia mais. Quem é fiel na base, Deus eleva de forma natural. Mas aí vem o terceiro servo. E aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, é onde muitos de nós entramos. Muitos de nós somos esse terceiro servo. Esse terceiro servo, ele também recebeu a moeda. Ele também teve uma chance, ele também foi convidado, mas ele guardou a moeda num lenço. Não perdeu, ele não torrou, ele não jogou fora, só que ele não fez nada. E quantas vezes na nossa vida espiritual a gente também não faz nada? Nós não fazemos mal, mas também não fazemos o bem. Nós não destruímos, mas também nós não construímos nada. Nós não escandalizamos, mas também nós não testemunhamos nada. Nós não odiamos, mas também não conseguimos amar até o fim. Nós vivemos naquela neutralidade confortável, naquele melhor não me envolver, melhor eu não me arriscar, melhor eu ficar quieto. É aquele cristão de lenço, embrulha o dom e guarda com medo de se comprometer. E qual foi a desculpa dele, meu irmão? O medo. Sempre ele, o medo. Tive medo, Senhor, porque é severo. Retira o que não destes e colhe o que não semeias. Olha que sério isso, meu irmão. Olha que sério isso, minha irmã. Ele está falando de medo, mas no fundo o problema maior é a imagem que ele tem de Deus. Ele não vê um pai, ele vê um patrão frio. Ele não vê um rei amoroso, ele vê um cobrador impiedoso. E Jesus diz: eu te julgo pela tua própria boca. Ou seja, já que você me enxerga assim, viveu como se eu fosse assim, você paralisou. E a paralisia gerada pela imagem errada de Deus acaba roubando tudo. Essa paralisia acaba roubando a sua paz, acaba roubando a sua saúde, acaba roubando a sua família. Quantas pessoas não têm vivido hoje com um Deus distorcido dentro da cabeça? Um Deus que vigia, mas que não ama. Um Deus que cobra, mas que não acolhe. Um Deus que pune, mas não cura. E é por causa dessa imagem torta de Deus que a pessoa não se entrega, que a pessoa não confia, que a pessoa não arrisca, não cresce. Fica sempre na defensiva espiritual, sempre com medo de errar, sempre com receio, sempre se escondendo, como Adão atrás das árvores do Éden. Quando Jesus encontra Adão,
Ele pergunta: onde estavas, Adão? E ele diz: me escondi porque tive medo. Mas repare que Jesus não está aqui revelando um Deus cruel. Jesus está revelando um Deus sério, um Deus que leva a sério aquilo que Ele te entregou, um Deus que olha para você e diz: eu apostei em você, eu confiei em você, eu te dei tempo, eu te dei graça, eu te dei palavra, eu te dei oportunidades, porque você está enterrando isso no medo, na preguiça, na omissão. Meu irmão, minha irmã, essa parábola, ela não é para te esmagar, ela é para te acordar, ela não é para te condenar, é para te mostrar que a tua vida é valiosa demais para ser vivida em modo neutro. Você não nasceu para ser espectador da história, você nasceu para ser protagonista com Deus. E aí vem aquela frase que muitas vezes a gente não entende: a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É como se Jesus estivesse dizendo: quem se abre recebe mais, quem se fecha vai perdendo até o pouco que carrega. E na vida espiritual é assim, meu irmão. Na vida espiritual é assim, minha irmã. Se você usa a fé, ela vai crescer. Se você enterra, ela vai secar. Se você perdoa, o seu coração se alarga. E se você endurece, ele atrofia. Meu irmão, se você amar, você aprende a amar mais, mas se você se fechar, você vai se tornando incapaz até de receber amor. E hoje o Senhor está te perguntando com muito amor, mas também com muita verdade: o que você tem feito com as moedas que eu te dei? O que você tem feito com os dons que eu coloquei em você? O que você tem feito com as oportunidades de amar, de servir, de perdoar, de recomeçar? E talvez você esteja dizendo: mas Senhor, eu só tenho uma moedinha. Minha vida é tão simples, eu sou tão limitado, eu não sei falar bonito, eu não tenho estudo, eu não tenho tempo. E Jesus te responde: eu não te pedi 10 moedas, eu te pedi fidelidade com o que eu te dei. A pergunta não é quanto você tem, meu irmão. A pergunta não é quanto você tem, minha irmã. A pergunta é: o que você está fazendo com o que você tem? Talvez a tua moeda seja a capacidade de ouvir alguém. Talvez a tua moeda seja um coração sensível. Talvez a tua moeda seja um pouco de conhecimento da palavra. Talvez seja um testemunho forte da tua história. Talvez seja uma dor que curada se tornou remédio para os outros. Não guarda isso num lenço, meu irmão. Não guarda isso num lenço, minha irmã. Não embrulha a tua história e joga no fundo de uma gaveta. Não enterra as chances que Deus te deu. Não diga só: eu tenho medo e pronto. Pega esse medo pela mão e anda mesmo assim. O servo fiel não foi elogiado por ser perfeito, ele foi elogiado porque agiu. Não se atrofie pelo medo, meu irmão. Não se atrofie pelo medo, minha irmã. Não deixe que o medo atrofie os teus sonhos. E agora eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. E deixa essa palavra entrar em algum lugar em você. Será que você não está chamando de prudência o que na verdade é omissão? Será que você não está chamando de cuidado o que na verdade é uma paralisia? Será que você não está chamando de é o meu jeito o que na verdade é resistência ao chamado de Deus? E Jesus termina essa parábola caminhando à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Ele está a caminho da cruz. Ele está dizendo isso com a cruz à vista.
Isso significa que ele não fala como um patrão frio. Ele fala como alguém que vai dar a vida. Ele não está cobrando algo que não esteja disposto a fazer. Ele é o primeiro servo fiel. Ele é o primeiro a dar tudo. Ele multiplica a moeda do amor até o extremo da cruz. Ele investe tudo na nossa salvação e hoje Ele te pede: investe a tua vida em mim, como eu investi a minha vida em você. E é por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que eu te convido, do jeito que você está, aonde você estiver, na casa em que você estiver, na história que você carregar, na temporada que você vive, eu te convido a rezar. Não apenas repetir palavras, mas responder a esse rei que confiou algo em você e que vai voltar. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Entre em conexão com Deus. Senhor Jesus, Tu contaste essa parábola olhando para Jerusalém, olhando para a cruz, para o Teu dom total. Hoje eu quero olhar para a minha vida com mais verdade. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu enterrei as moedas que o Senhor me deu. Eu reconheço que muitas vezes eu usei o medo como desculpa. Eu reconheço muitas vezes que eu pensei em Ti mais como um juiz do que como um pai. Mas hoje, Senhor, eu te peço, cura a imagem que eu tenho de Ti. Cura esse jeito distorcido de Te ver. Cura esse medo que me faz Te obedecer mais por obrigação do que por amor. Eu não quero viver como um servo que se esconde. Eu quero viver como um filho que confia. Senhor, eu te apresento agora as moedas que eu tenho. Eu te apresento a minha história, os meus dons, a minha família, a fé que eu recebi, as experiências que eu já vivi contigo. Eu te apresento também as minhas feridas. Eu te apresento os meus traumas, as minhas quedas, os nãos que eu já dei à Tua graça. E eu te peço, Pai, ensina-me a multiplicar. Ensina-me a multiplicar amor onde tem ódio. Ensina-me a multiplicar perdão onde tem mágoa. Ensina-me a multiplicar fé onde tem desespero. Ensina-me a multiplicar esperança onde tudo parece escuro. Eu não quero viver mais do lenço. Eu não quero viver guardado, escondendo, anulado o que o Senhor colocou em mim. Eu quero viver de entrega. Eu quero viver de confiança. Eu quero viver como alguém que espera o Teu retorno, não com medo, mas com a alegria de quem está fazendo a sua parte. Senhor, se eu tenho enterrado aquilo que é Teu em mim, desenterra comigo hoje. Tira do buraco os sonhos que eu deixei morrer. Tira do buraco a coragem que eu engoli. Tira do buraco a fé que eu deixei enfraquecer. Faz de mim, Jesus, um servo fiel. Não perfeito, mas fiel. Que eu não desperdice os dias que me restam. Que eu não viva em função apenas das coisas que passam, mas daquilo que permanece. Que quando Tu voltares, na hora que eu menos esperar, Tu possas encontrar algo em mim que foi multiplicado. E é por isso que eu consagro a Ti, Senhor, tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Recebe a minha vida como essa moeda que eu decido hoje colocar nas Tuas mãos. Não para guardar, mas para frutificar. Eu Te entrego tudo, Pai. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Me ajude e me ensine a multiplicar. Que eu não fique no medo, que eu não fique no desespero,
que eu use os dons que o Senhor me deu. E eu irei multiplicar, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Assim eu te peço, Pai. Amém. E assim, meu irmão, ainda na presença do Senhor, ainda com o coração mexido por essa palavra, nós vamos também pedir a bênção de Deus sobre nós. Incline um pouco sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te dê coragem de sair da omissão. Que Ele cure o medo que paralisa. Que Ele acenda novamente em você o desejo de viver a fé de forma frutífera. Que Ele faça de você um servo fiel e um filho confiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, com confiança de filhos, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E consagremos também tudo isso ao Imaculado Coração de Maria, ela que soube pegar a moeda da graça e multiplicá-la com fidelidade total. Em nome do Pai, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Filho, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Espírito Santo, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou no seu coração, compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. Compartilhe para que possamos alcançar mais e mais corações e que essa corrente de fé cresça a cada dia mais. E se você está aqui hoje, na primeira vez, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. Assim você começa a fazer parte dessa corrente de oração. Clica também no sininho, que isso faz com que o YouTube avise você todos os dias quando começarmos uma oração nova. Eu te espero aqui amanhã para mais um Evangelho do Dia. Fica com Deus, um forte abraço e não se esquece, Jesus te ama muito.